Eu sei que a maioria só vê a parte bonita do emagrecimento. As roupas voltando a servir, os elogios, o corpo mudando. Mas antes disso tudo, tem a dor. Tem silêncio, tem o fundo do poço. E eu sei disso porque eu já estive lá. Esse vídeo não é sobre dicas rápidas. É sobre o que realmente me fez levantar quando eu achei que eu não ia mais sair dali. Se você tá se sentindo perdida, desmotivada e sem saber o que fazer ou o que mesmo tá acontecendo, sem saber por onde recomeçar, fica comigo até o final, que eu vou te contar 3 coisas que mudaram tudo pra mim. E talvez elas sirvam pra você também. A primeira coisa parece muito simples, mas é difícil. Eu parei de fingir. Eu fingia pra todo mundo que tava tudo bem, mas na verdade tava desmoronando. Eu comia sem parar e depois eu me sentia horrível. Eu me afastava das pessoas, não tirava mais fotos, tanto é que eu procuro fotos de como eu era muito maior antes. Eu não consigo encontrar elas porque eu não gostava de tirar foto, eu não deixava de tirar fotos de mim. E quando conseguia tirar fotos de mim, as pessoas, mesmo assim, eu dava um jeito de apagar elas. Então eu não tenho tantas fotos assim do meu antes pra mostrar pra vocês o que realmente mudou durante esse tempo. Cada vez eu me sentia mais invisível, porque eu me tornava invisível pra mim e os outros também faziam me sentir invisível por eu ser diferente, por eu ser gorda. E foi aí que eu passei a me esconder atrás da comida, porque ela virou meu único consolo, meu único refúgio. Nessa época eu me refugiei na comida e comecei a me esconder atrás de roupas largas, roupas longas, pra esconder das pessoas que eu era gorda. Eu não queria que as pessoas olhassem pra mim e vissem que eu era uma pessoa gorda e enxergassem que eu era gorda. Eu não queria que elas percebessem isso. Eu tentava esconder com roupas largas e me afastando das pessoas, não deixando de tirar fotos. E se tirasse fotos, fosse com ângulos muito específicos e treinados pra não parecer uma pessoa gorda de forma alguma. Até que eu olhei pra mim mesma e eu falei, tá, eu acho que eu não tô bem e talvez eu precise de ajuda. E demorou um pouquinho mais pra eu reconhecer isso de fato e agir como tal, mas isso não é o ponto. Admitir isso não curou tudo, mas foi um primeiro passo, até porque é só quando a gente se olha com honestidade que a gente começa a se ver de verdade. A segunda coisa que me tirou do fundo do poço foi o movimento. Mas não pensa que eu acordei super animada e fui lá treinar. Não foi assim, infelizmente. Eu fui por ódio mesmo, porque eu tava com tanta raiva de mim, tanta raiva do mundo, tanta raiva dos outros, tanta raiva de tudo, por me tratar de tal forma, simplesmente por eu ser gorda. Eu tava tão cansada de sentir aquele vazio, aquela dor, sabe, quando você se sente tão cheio e tão vazio ao mesmo tempo. Eu tava exausta daquilo. No começo, só meu corpo que ia. Não via resultado nem prazer. Mas sabe o que começou a mudar? A rotina. Eu comecei a ter disciplina a partir disso. A partir da simples decisão de que eu iria me movimentar todos os dias. Mesmo que eu estivesse muito triste, muito pra baixo, muito acabada pra aquilo. Isso começou a limpar minha mente. E a partir dali, a academia virou meu refúgio, virou meu lugar feliz, onde eu tava bem comigo, onde eu via uma esperança, onde eu via que eu conseguiria mudar se eu continuasse ali, que eu conseguiria evoluir. E eu percebi que o treino não é só pro corpo, é pra mente, é pra alma, é pro psicológico. E depois de um tempo nisso, eu comecei a gostar de mim de novo, pouco a pouco, mas eu consegui. A terceira coisa aconteceu quando eu percebi que eu não era inimiga de mim mesma, que eu não devia me tratar daquela forma e que eu não merecia aquilo. Quando antes eu me olhava no espelho e eu me xingava, me chamava de fraca, me chamava de burra, me chamava de gorda, obesa, imensa, feia, horrorosa, ou até mesmo repetia os apelidos de infância que eu recebi, que eu era chamada de dragão, de tão feia que eu era. E isso entrou na minha cabeça. Essas coisas me destruíam mais do que a comida, que eu exagerava tanto enquanto comia. E um dia, depois de um episódio de compulsão, em um momento muito sensível, muito íntimo meu, apenas comigo, eu pensei, se eu falasse com uma amiga do jeito que eu falo comigo, ela nunca mais olharia na minha cara.
ali caiu a ficha. Que eu precisava parar de me martirizar tanto por dentro e prestar atenção mais em mim. Eu comecei a conversar comigo com mais curiosidade, eu comecei a querer me conhecer melhor, me tratar melhor, me amar mesmo, sabe? Sem julgamento. Entender por que eu tava naquela situação, como eu parei ali e o que eu poderia fazer comigo mesma da melhor forma possível para sair dali. Comecei a pensar, o que eu tô sentindo para querer comer isso? Será que isso é fome ou será que é tristeza? Será que não é alguma frustração minha que eu tô tentando esconder na comida de novo? E mesmo assim, quando eu errava, o que ainda acontecia e acontece até hoje, inclusive, ao invés de me sabotar novamente, de me tratando mal, eu parei de me punir. Porque a culpa não emagrece, a culpa não vai te fazer emagrecer, mas o carinho vai. O carinho muda tudo. Porque se você tá passando por isso, se você tá nessa de compulsão alimentar, de descontar tudo na comida, não é com a culpa que você vai resolver, é com carinho. Tudo isso é mais emocional do que físico. Hoje eu ainda tô no processo, ainda tenho dias ruins que eu acabo caindo na compulsão de fato, mas eu já não tô mais no fundo do poço. E se você ainda estiver, se você ainda tá, saiba que você não tá sozinha. Tem um caminho, tem uma saída. E se você quiser caminhar comigo, se inscreve no canal. Eu tô mostrando tudo que eu passei, que eu ainda passo da maneira mais real possível. E a gente vai juntas, com dor, com suor, com sorriso e com muita verdade. Porque o amor próprio, ele não começa quando você emagrece. Ele começa quando você para de se abandonar.